Ó, o Marcos Vinícius, ele falou que é o seguinte: muitos cristãos veem o Trump como um instrumento de Deus, É, biblicamente. sim. Essa leitura faz sentido? Faz todo sentido. Um instrumento de engano, né? Tá na Bíblia, né? Tá Que na vai ter um Bíblia, grande é. engano do final dos tempos, né? É um instrumento, não Eu pode ser creio, do bem ou do mal. infelizmente, né? É claro que eu prefiro o Trump ao Xi Jinping a qualquer outro, outra figura tirânica, mas ele tá. Imagina que fosse um checklist de coisas assim que o anticristo faz. Ele tá cumprindo 80% dos checklists ali com as coisas que ele tem feito, né? Então, nós estamos vendo coisas bíblicas, profecias bíblicas ancestrais serem cumpridas no atual governo Trump e no ano de 2026. Você pode ter certeza. A gente vai ver várias coisas que a gente achava que era especulação virando realidade. Eu creio. Posso estar errado, mas minha opinião. Ó, o Rafael, ele falou aqui o seguinte: como cristãos devem se posicionar diante de líderes politicamente controversos? É difícil porque controverso pode ser várias coisas, né? Controverso depende para quem, né? Por exemplo, um líder chegar e falar: ah, o demônio existe, tem líder mundial que serve o capeta. Isso é controverso, mas para mim acho legal pra caramba o líder falar isso, né? Então depende da controvérsia que ele tá trazendo. Eu creio que o cristão, ele é chamado na Bíblia a examinar todas as coisas e reter o que é bom. A Bíblia diz que o cristão, o cristão é um homem e uma mulher espirituais, é um ser humano espiritual que entende bem todas as coisas, mas ninguém o entende. E as coisas que o cristão espiritual faz parecem loucura para quem é natural, porque as coisas que um homem espiritual faz só podem ser entendidas espiritualmente. Então, tem muita coisa que é legal, mas aos olhos do homem natural parece escândalo e controvérsia, e tem coisa que é absurda, mas aos olhos do homem natural é lindo. Então, é muito difícil responder isso, porque teria que definir o que é controvérsia nesse sentido. Mas, assim, o que todo cristão é convidado a fazer aqui, na minha opinião, é ter espírito crítico e não ser levado por qualquer demagogia de líder político, né? Pelo amor de Deus. Porque desde a época de Constantino até hoje, os políticos usam os cristãos para poder ganhar poder. Então, abre o olho aí, irmão. Não seja massa de manobra, nem vaquinha de presépio, nem Maria vai com as outras, não. Aí, ó. Essa é a imagem. Impressionante, né? Você vê um cara ali, pô, jovem, pintoso, e um outro que é um senhor, né? Um senhorzinho todo carcomido. É a mesma pessoa. Nessa foto que ele tá bem, ele nem tá tão. Ele tá meio com a papadinha. Esse maluco era pintoso, era estilo galã, cara magro, alto. E você vê o outro lado, troço. Tem cara de galã de filme de Velho Oeste, né? É, galã de filme de terror. De terror. Né? O protagonista, né, do filme de terror, né? Exato. É o Jason quando tira a máscara, né, do Sexta-feira 13. Então, para vocês verem como é que é a geopolítica ali no leste europeu, né? Exato. É tipo assim, não consegui te vencer nas urnas, eu meto um veneno no teu café, né? Como dizia o Game of Thrones, né? Veneno é arma de mulher, né? O Game of Thrones fala muito isso, com né? certeza, pô. Então, a briga ali não é pra cachorro pequeno, não. Ó, a Gisele de Paula, ela mandou o seguinte: a gripe K nos Estados Unidos pode ser uma nova pandemia e é um evento cisne negro? Pelo pouco que eu tenho de informação sobre essa gripe, eu acho que não tem esse potencial todo, não. Precisaria de uma comoção midiática em cima e de um terror psicológico que eu acho difícil. Agora, a gente tem que perceber que depois da pandemia de 2020, a galera não vai aceitar lockdown e parar tudo de bobeira, não. O nego vai ter que ver as pessoas caindo mortas no chão, meu irmão. Porque hoje em dia o pessoal não precisava ter fechado tanto assim, né? Eu acho que pra galera aceitar, fechar tudo de novo, virar uma pandemia mesmo, você tem que ver os outros pipocando assim, caindo no meio da rua. Que é coisa que a gente acabou meio que não vendo, né? Na pandemia. Apesar de que o cemitério ficou cheio, isso eu vi, isso é verdade. Mas não era aquele negócio de um monte de defunto amontoado no meio da rua, né? Não tinha isso. Pelo menos eu não vi. Se vocês viram aí, pô, legal, né? Você ter tido essa experiência, porque a Bíblia diz que mais proveito há a casa onde há morte do que a casa onde há festa, que na casa onde há luto vê-se o fim de todos os homens, né? Então é uma boa oportunidade de refletir sobre a própria vida, né?
Ó, tem uma pergunta aqui do André, que ele falou o seguinte: quais os sinais concretos você vê hoje que apontam para uma reorganização do poder mundial? Sinais concretos, reorganização do poder mundial, é você ver antigos inimigos virando amigos e inimigos virando, amigos virando inimigos. Isso é uma reorganização completa desse poder. Como a gente estava falando aqui, os Estados Unidos não querendo mais ajudar na defesa da Europa, né? O presidente Donald Trump, em vez de falar vamos todo mundo usar o dólar e comercializar com liberdade total, ele impondo tarifas em cima de países aliados. Então isso é uma ordem mundial completamente nova. E em termos de troca de poder, já que a gente falou do vice-presidente americano, esse jovem, que era um zero à esquerda, um desconhecido, que nunca teria potencial de virar presidente do país mais poderoso do mundo, esse cara está na iminência de virar. Por que na iminência? Porque Trump tem 80 anos, né? Pode bater as botas a qualquer hora, pode ser assassinado a qualquer momento, como já tentaram fazer algumas vezes, ou quando Trump sair, esse cara vira o herdeiro político dele e entra no lugar dele. Apesar de tem gente que acha que o Donald Trump Jr. teria mais chance. Eu acho que o que a gente está cotado para ver nos Estados Unidos é J.D. Vance, próximo presidente, e Erica Kirk como vice. Já tem muitas pessoas que têm falado isso. Então, você vê um cara jovem, senador de primeira viagem, sem noção das coisas, está na iminência de virar presidente dos Estados Unidos, isso é uma troca de poder gigante. A Camila, ela perguntou aqui o seguinte: se existem paralelos entre o momento atual da política mundial e os cenários descritos na Bíblia. Total, né? A Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, abalos nos céus, nas potências do céu, ou seja, sinais estranhos no céu, essas coisas de OVNI aí que tá passando, de UAP, né, agora, né, Unidentified Aerial Phenomena. Então, tudo isso está totalmente condizente aí com a Bíblia. E o mais forte dado aí, atenção do mundo inteiro para Jerusalém, né? Israel no centro da atenção, um país tão pequeno, mas que ganha tanto destaque no noticiário. Israel tendo voltado a ser uma nação, né, depois de milhares de anos ali, 2000 anos sem ser um país, 1948 volta a ser um país. Então isso são profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos olhos. E a próxima etapa que falta é o anticristo ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém, se assentar depois no trono como se fosse Deus, e o povo de Deus olhar e falar: ei, rapaz, enganou a gente, hein? Achei que você era amigo, você é contra, e vai se levantar contra os judeus, né? Então é a parte mais preocupante. Então, quando aparece um cara assim muito benfeitor de Israel, falando: eu quero ajudar muito vocês, é também uma profecia se cumprindo, esse príncipe da paz que na verdade vai se revelar como filho da perdição. O Eduardo, ele perguntou aqui o seguinte: como a mídia internacional construiu a imagem de Trump e o quanto isso influencia a percepção das pessoas? Então, no primeiro mandato, o Trump ainda tinha uma dicotomia muito grande com a mídia, né? Ele dizia que brigava contra Big Tech, Big Money, Big Pharma, né, e tal, contra o pântano, né, o Deep State, o Estado Profundo. Mas agora, então, eles criaram a figura do Trump, assim, o louco bicho-papão maluco. É uma construção muito favorável, se a gente pensa numa estratégia de controle. Por quê? A própria Marina Abramovic, né, artista bruxa, ela falou 2 vezes que o Trump é um mago da mais alta ordem que veio para instaurar o caos, para que instaurando o caos abrisse caminho para uma ordem nova. Então, a mídia colocando o Trump como a era do caos, a figura do caos, o bicho-papão, ela incentiva aquele racha na sociedade americana, a polarização, que é tão importante para você destruir um país, né? Você destrói um país dividindo. Como a Bíblia já dizia, uma casa dividida não prospera, né? Um reino não pode brigar contra si mesmo. Então, a maneira como a mídia construiu o Trump como esse maluco, isso ajudou a dividir, né, a demonização do Trump, ele se autodemonizando também, a mídia ajudando nesse papel. Isso favoreceu muito essa estratégia de dividir a sociedade americana entre esquerda e direita, e eles estão aí se matando hoje, né, igual fizeram no verão de 2020, queimando tudo nas ruas, né, das cidades americanas. Agora eles estão fazendo aí também
De novo, a gente está vendo em Minneapolis, né, aquelas guerras aí, só que agora não é mais a questão esquerda e direita, agora é a questão dos imigrantes, né? Virou o motivo da nova guerra, uma quase guerra civil dentro dos Estados Unidos. Então, a gente acha que a mídia está demonizando o Trump e isso prejudica o plano, mas não, tá favorecendo o plano. Uma pergunta do Roberto Stewart aqui, ele falou o seguinte, como cristão você vê as ações de Trump contra o Irã como parte de um cenário profético ligado ao terceiro templo? Sim, total. Porque isso aí, ele pretende sair como herói, como o cara que destruiu o regime tirânico dos ayatolás que matam 30 mil pessoas. A gente não sabe se são 3 pessoas ou 300 mil, né? Ninguém vai saber. Mas dizem que já mataram 30 mil manifestantes, né, na rua, lá no Irã. Então ele vai ser o salvador dos iranianos, vai trazer paz ao Oriente Médio. Então parece que a situação do Irã vai caminhar muito em linha com o que a Bíblia fala sobre aquele que vai assinar um acordo de paz, né? O acordo de paz vai ser assinado entre Israel e Irã e as nações ali árabes em volta. E o Trump vai viabilizar isso junto com o seu genro lá, o Jared Kushner. Então isso é totalmente bíblico, se acontecer, né? Essa é uma pergunta minha agora. Beleza. Você acha que o genro do Trump pode ser um sucessor em potencial assim dele, né? Ele tá preparando isso ou não? Ele não tem muito carisma, né? Mas como o J.D. Vance também não tinha, pode ser também. Mas eu acho que ele é mais uma figura... Ele nem tem interesse nisso, eu acho. Ele é mais um cara que quer ter muito poder, mas sem estar na vanguarda. Parece que é mais um cara das sombras. Né? E é uma figura muito misteriosa. O Joe Rogan mesmo falou, esse cara parece aquele Damien do filme A Profecia, que parece que é o anticristo, pô. É verdade. Porque ele não consegue rir, pô. O cara, ele dá uma risada dele, parece que ele tá rindo, mas tá com ódio. O cara tem uma fisionomia, uma expressão facial que é muito estranho, esse maluco aí. A Luciana, ela mandou o seguinte, o discurso nacionalista de Trump confronta diretamente a globalização ou é só retórica? Não, ele realmente tá querendo destruir esse mundo globalizado. Porque o mundo globalizado é a ordem mundial que a gente tinha, né? Aquela que a gente tem falado desde o início. A ordem mundial liberal baseada em regras, em que todo mundo comercializa com todo mundo, ou seja, globalização. Ele quer destruir isso. Ele quer que o planeta tenha regiões, né? Regiões de comércio interno. E ele quer comandar a região do hemisfério ocidental. É isso que ele quer. Ele quer da Groenlândia até a Argentina. Ele quer só administrar isso aí. Então, essa é mais do que a América para os americanos, ou América First, América primeiro. Quando ele fala América, ele não está falando só América do Norte, Estados Unidos da América, não. Ele está falando as Américas. Ele quer as Américas comandadas pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos não precisando ter que ficar comercializando com a Europa, com a Ásia, e tendo ali todos os materiais e produtos e commodities necessários para a América ser autônoma, não precisar comercializar com mais ninguém. Então eu creio que ele está propositalmente desmoronando a globalização. A Juliana perguntou aqui como separar fé, ideologia política e análise jornalística quando falamos de figuras como o Trump, por exemplo. Então, depende do nível da fé, né? Porque tem uma fé que é alienada, cega, que é uma fé que eu creio que não é a fé bíblica, né? A Bíblia diz, examine todas as coisas e retém o que é bom. Então eu acho que a gente começa a errar em não dividir essas coisas quando a gente transfere atributos que são de Cristo ou de Deus para figuras políticas, né? Por exemplo, o Salvador é Jesus. O Salvador não é Trump, né? Quem vai resolver os problemas do mundo é Jesus, não é Trump. Então a gente separa isso. É claro que, assim como todo cidadão, o cristão tem direito de escolher os seus representantes eleitos, né? Então o cristão tem direito de participar da política, mas a gente tem que tomar cuidado com o que eu falei antes. A política sempre explorou os cristãos para os seus fins nefastos, manipulando a boa vontade e a fé dos cristãos, se passando por cristãos para ganhar o apoio do povo cristão, que não só tem muita força, mas no Brasil tem força demais
que é um público que cresce, né? Pelo menos o cristianismo evangélico cresce cada vez mais. E pode ter, eu não tenho dúvida que em 2026, figuras que não são cristãs, que se passam por cristãos, vão querer capitalizar em cima das igrejas e usar o voto evangélico. Evangélicos tomem muito cuidado. É isso, Lene?